E, vamos dizer, se eu escolher uma base qualquer e decidir que o volume dos 3 vetores dessa base, tomados numa ordem, na ordem lá que eu escolhi, vai ser 1, então, pegando 3 vetores que se escrevam nessa base assim, 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 o volume do paralelepípedo formado por esses vetores vai ser esse número aqui, que é o que a gente chama usualmente de determinante dessa matriz. Em geral, em princípio, né, vamos dizer, se a gente escolher essa ômega sendo, eu vou chamar de det, de determinante, né, então a gente vai colocar a propriedade 4, que det de E1, E2, E3 igual a 1. Afinal, a base canônica, né, são 3 vetores unitários, ortogonais, então é razoável isso aqui seja 1. E aí o determinante, quer dizer, se você escrevesse, se esses caras aqui fossem E1, E2, E3, o volume associado a 3 vetores escritos na base canônica daria exatamente esse cara daqui. Esse cara daqui também vai ser entendido como determinante da matriz eu tanto vou chamar esse número de determinante dos 3 vetores, o 1, o 2 e o 3, como de determinante dessa matriz. O determinante vai ser usado com 2 números. Ainda vai ter uma terceira acepção da palavra, que vai ser o determinante da transformação linear. Mas, por enquanto, isso aqui. Isso significa também o seguinte, né? Que se... também significa o seguinte, ó, se eu pegasse, em vez de pegar a base E1, E2, E3, pegasse o determinante, mas não olhasse para isso, escrevesse assim. Tá? Imagina que aqui ômega seja o determinante. Então isso daqui, né, se eu escrevesse aqui, imagina que o determinante desses caras fosse alfa. Então, se o 1, o 2 e o 3 se escrevem nessa base dessa maneira, o determinante, esse daqui, desses 3 vetores, seria isso daqui vezes alfa. Tá? Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, existe uma infinidade de escolhas para essa função ômega, né? Mas, na verdade, cada uma delas é determinada pelo valor de ômega em uma base qualquer. A única coisa que eu posso fazer quando, vamos dizer, tá? Em vez de dizer é o determinante, eu digo, não, vou escolher uma medida de volume, uma ômega que mede volume. Então ela tem que ter essas propriedades aqui, exceto a 4. Então, simplesmente estou dizendo que ela é determinada pela escolha do seu valor em uma base, que é simplesmente dizer, bom, volume é o volume e ele é determinado pela escolha de uma unidade de volume. E, claro, poderia eu ter escolhido uma ômega que satisfizesse a tudo isso aqui, mas que numa determinada base valesse 0. Se valer 0 numa base, vai valer 0 em todo mundo. Quer dizer, na verdade, acontece o seguinte, a gente pode até dizer, bom, tem um teste agora. Quer dizer, se eu pegar 3 vetores, eu estou em R3, 3 vetores, para eles formarem uma base, eles têm que ser linearmente independentes, ou gerar o espaço. Né? Aí, se eu calcular o determinante deles, quer dizer, se eu escrever esses 3 vetores, por exemplo, na base canônica, fizer essa matriz aqui com as coordenadas deles, calcular esse determinante, se der 0, é porque eles são linearmente dependentes. Se der diferente de 0, é porque eles são independentes. Quer dizer, aqui, ó, a gente pode dizer, vamos dizer, praticamente assim, como se fosse uma proposição. Det de U VW diferente de 0, C e somente C
Não, vou escrever em chinês. Ih, não vai dar para escrever em chinês, tá? U, V e W. O chinês vai achar que é um parente dele, o Li. Mas foi quase em chinês, tá? Quase. Mais para coreano, né? Li é palavra mais. Quer dizer, então é um teste praticamente, né? Se... Oi. Não, seria diminuir um pouco a nobreza do determinante. Qual é o conceito? Assim, algebricamente eu entendi o que é determinante, mas espacialmente como é que funciona determinante? Não, determinante é isso, é o volume, né? É o volume com um sinal de 3 vetores. Né? A questão talvez mais delicada é saber quando é que o sinal é positivo, quando é que é negativo. Mas é o volume. Tá? Algebricamente, se você colocar o sistema que tem isso aqui como matriz, se você for resolver esse sistema, as soluções do sistema, todas elas vão ter esse determinante no denominador. Então, não sei se está claro isso, vamos colocar aqui no sistema, né? Deixa eu ver uma coisa, o conceito ficou claro? A definição? Isso daqui? Está claro? Porque se eles forem linearmente independentes, eles formam uma base. E como o determinante nesses 3 vetores é 1, se o determinante desses 3 fosse 0, o determinante de quaisquer 3 vetores seria 0, esse aqui não poderia ser 1. Por outro lado, se esse... Como é que eu vou provar que esse determinante, se esses 3... Eu vou deixar para vocês, pensem aí na recíproca, estou falando C e somente C. Está claro que se esse determinante for 0, eles não podem ser LI. Mas será que é claro que se ele for diferente de 0, eles têm que ser LI? Deixar a pergunta. Essas perguntas sempre pensem assim que elas podem cair na prova, né? Vou pensar. Pensar em termos de sistemas lineares, né? Imagina assim, que você tem um sistema A11 x1 mais A12 x2 mais A13 x3 igual a B1, A21 x1 mais A22 x2 mais A23 x3 igual a B2. Pensa esse sistema assim. Bom, a gente pode pensar que x1 Então esse cara daqui é combinação linear desses 3, né?
que aconteceria se eu fizesse a seguinte coisa, né? Pega o determinante e bota aqui B1, B2, B3, aí bota a segunda A12, A22, A32, A13, A23, A33. Observa, eu posso pegar esse cara aqui e substituir isto. Como isso aqui é esse mais esse mais esse daqui, ó, se eu colocar esse aqui, vai ter essencialmente duas colunas repetidas, vai dar zero. Se eu colocar esse, também vai dar zero. Então isso daqui vai ser o seguinte, né? Vai ser a mesma coisa que eu colocar só esse, que os outros dois vão zerar. Se eu substituir tudo isso aqui, esse vai zerar, então isso aqui vai dar, o x1 pode sair, vai dar x1, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Se esse cara for não nulo, eu achei o x1. Quer dizer, o x1, eu obtenho o quê? Eu faço o determinante da matriz do sistema em que eu substituo a primeira coluna por esses caras aqui. Divido pelo determinante da matriz, dá o x1. Mesma coisa para o x2, mesma coisa para o x3. Acho que isso é chamado regra de Cramer, né? Sei lá, uma coisa assim. Então, teoricamente, serve para resolver sistemas lineares. Tem um probleminha, né, que dá muita conta, né? Tá certo? Imagina, aqui é 3 por 3. Imagina essa definição de determinante para matriz n por n. Né? Na matriz 3 por 3 tem 3 fatorial termos. Né? Na matriz n por n vai ter n fatorial termos. N fatorial é um número que cresce muito rápido. Então, está cada vez mais difícil fazer a seguinte afirmação, que para n razoavelmente grande, nem os mais potentes computadores são capazes de fazer essa conta em tempo da nossa vida, mas os computadores estão cada vez mais rápidos, então você tem que pegar números cada vez maiores. Oi? Seria n ao quadrado dele? Não, é porque... repara, vai ser aquela, como eu fiz ali, o ômega, aí tem vírgula, 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 tem n termos aqui. Só que você não pode, vamos dizer, 2 repetidos dá zero. Então você tem, aqui tem n parcelas, você pode escolher, você tem n escolhas aqui. Escolhido o primeiro, você tem n menos 1 para o segundo, aí n menos 2 para o terceiro, dá n fatorial. Aliás, é um erro tradicional, geralmente na prova, o primeiro teste de álgebra linear manda calcular um determinante 4x4, né? Porque o determinante 3x3 você repete, né? Você repete aqui a primeira A11, A12, A13, A21, A22, A23, faz assim, e aí faz esses produtos para cá, esses positivos, esses para cá negativos e dá o resultado. Aí quando você faz numa 4x4, o cara tende a fazer isso, repete as 3 primeiras, aí você tem aqui 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, né? Aí faz tal, quantas tem aqui? Peraí, eu devo ter me equivocado aqui, 1, 2, 3, acho que ainda tem mais uma aqui, né? Tem 1, 2, 3. Bom, não sei, acho que dá 4, dá 8, se não me engano, 8 caras aqui, só que num determinante 4x4, são 4 fatorial. Né? Então,
4 fatorial dá 24. Então, você teria que ter 24 parcelas e não 8, ou o número que sair daqui. Então, certamente, esse método não vai funcionar para determinante 4x4. Bom, então isso aqui nos relaciona rapidamente, né, o determinante que a gente acabou de criar com resolução de sistemas lineares. Também vai nos mostrar, né, que se esse determinante aqui for zero e esse daqui não for zero, não tem solução. Tá? Quer dizer, se esse for zero e esse for zero, ainda dá. Né? O que significa, vamos dizer, esse aqui ser zero e esse ser zero? Basicamente, você podia pensar o seguinte, ó, esse ser zero significa, pensando aqui de uma maneira meio leviana, significa que essa coluna é a combinação dessas duas. E esse ser zero significará que também essa coluna é a combinação dessas duas. O que significará essencialmente o seguinte, né, é que esse, vamos dizer, olhando assim para o sistema, pela transformação, olhando o sistema assim como uma transformação que leva x1, x2, x3, em x1 vezes esse, mais x2 vezes esse, mais x3 vezes esse, esses três aqui são linearmente dependentes, por isso esse determinante dá zero. Esse determinante dando zero, agora eu quero achar uma solução. Ora, esse cara daqui só pode ser solução do sistema se ele cair nesse plano gerado por esses três vetores. Então, meu B1, B2, B3 tem que estar aqui, nesse cara. E aí significará o quê? Que quando eu pegar ele com dois desses daqui, também vão ser linearmente dependentes e vai dar zero. Aí o sistema é possível, mas se ele estiver aqui fora, é impossível. Uma visão geométrica do que está acontecendo aqui.